Antes de começar, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, todo mundo que tem criança por perto já pensou. Como é que a gente realmente demonstra amor? É curioso porque a frase "eu te amo" é super poderosa, mas às vezes parece que, sei lá, que não é suficiente. A gente está aqui para explorar como a comunicação verbal vai muito além dessas 3 palavrinhas, sabe? Como ela molda a segurança, o senso de valor de uma criança de um jeito que reverbera pela vida inteira. Nosso ponto de partida hoje é um material baseado no conceito das linguagens do amor para crianças, e a nossa missão aqui é fazer uma análise bem profunda da segunda linguagem, as palavras de afirmação. E não é só sobre o que dizer, mas como, quando, por quê. Para dar um rosto para essa ideia, vamos começar com a história do Felipe, um garoto de 14 anos. Ele joga futebol e quando perguntaram se ele sentia que o pai o amava, a resposta dele foi imediata. Cheia de certeza, ele disse: "Claro que sim, porque quando eu jogo futebol, ele sempre vai torcer por mim e depois do jogo ele sempre me diz: 'Parabéns por jogar com esforço e determinação.'" E aí vem o ponto-chave. Ele completa, ele diz que o mais importante não é ganhar, mas dar o melhor de si. Isso já dá uma pista, né? De que não estamos falando de elogios vazios. Exatamente. Essa fala do Felipe é tipo o nosso mapa para tudo que a gente vai discutir. O material usa uma metáfora linda para descrever palavras como as do pai dele. Diz que são como uma chuva morna e gentil irrigando o solo da autoestima da criança. Elas não só molham a superfície, sabe? Elas nutrem as raízes. Mas essa mesma ferramenta, a língua, tem 2 gumes. O mesmo texto lembra de um provérbio antigo e brutalmente honesto. A morte e a vida estão no poder da língua. Nossa, essa ideia de que a mesma ferramenta que constrói também destrói é muito forte. Isso coloca uma responsabilidade enorme em cada palavra que a gente escolhe. Então, para usar essa ferramenta do jeito certo, para escolher a vida, a gente precisa entender que não tem só um tipo de palavra de afirmação, certo? Perfeito. Não é um bloco único. A análise divide essa linguagem em 4 formas principais. E entender a diferença entre elas é o que torna a comunicação eficaz. A primeira, e talvez a mais fundamental, são as palavras de afeto e carinho. O interessante aqui é que o aprendizado começa muito antes de entender a linguagem. Um bebê não entende o que "eu te amo" significa, mas ele entende perfeitamente o tom de voz suave, o abraço apertado, o olhar carinhoso que vem junto. É a melodia antes da letra. Até os nossos bichos de estimação entendem isso, né? A diferença entre um "quem é o bom garoto", dito com carinho, e um "sai daí". Exatamente. O amor é um conceito abstrato, complexo. Associar as palavras de afeto a momentos de proximidade física, ler uma história, fazer um cafuné, dá um corpo, um significado concreto a essa emoção. E isso nos leva a um exemplo poderoso sobre a Alice. A mãe dela, enquanto penteava seu cabelo ruivo, sempre dizia o quanto achava lindo. Anos depois, já adulta, ela nunca teve nenhum sentimento negativo sobre ser ruiva. As palavras da mãe foram a fundação da autoimagem dela. Que incrível! Uma frase repetida com carinho na infância se tornou uma armadura para a vida adulta. Isso me leva à segunda forma, que é a das palavras de elogio. Mas aqui o terreno parece mais delicado. Muito mais. E a distinção que a análise faz é crucial. Elogia-se o que a criança faz e não o que ela é. Elogia-se o esforço no jogo, o desenho que ela se dedicou para fazer, o jeito como ela dividiu um brinquedo. A ênfase é em algo que a criança tem controle, que é a atitude dela. Espera, essa distinção é fundamental, mas parece uma linha muito tênue. Na prática, como que um pai ou uma mãe evita cruzar essa linha? A gente ouve o tempo todo para dizer "você é tão inteligente". Qual é o risco disso? O risco é sutil, mas profundo. Quando você diz "você é tão inteligente", a criança pode internalizar que a inteligência é um traço fixo. Aí, o medo de fazer algo que a faça parecer não inteligente pode paralisar.
Ela pode evitar desafios para não arriscar esse rótulo, entende? Por outro lado, se você elogia o esforço, adorei como você não desistiu desse quebra-cabeça, você está reforçando a perseverança. E claro, tem a outra armadilha, a autenticidade. Grande jogada para um passe medíocre soa falso. As crianças têm um radar incrível para isso. Entendi. O elogio que constrói foca no processo, não no traço. O que conecta perfeitamente com a terceira forma, as palavras de encorajamento. Parecem sinônimos, mas não são, né? Não são. O elogio geralmente recompensa algo que já foi feito. O encorajamento é sobre o futuro. É sobre inspirar coragem para o que ainda está por vir. A própria palavra diz tudo. Encorajar. Colocar coragem dentro de alguém. É o que você diz para um bebê tentando dar os primeiros passos. Vamos lá, você consegue. E isso vale para tudo. Tem a história do pai de Jason, que é fantástica. Depois de um jogo, ele viu o filho parar para ouvir um colega. E, em vez de focar no desempenho do Jason no jogo, o pai disse depois: "Filho, gostei de ver você parar para escutar o Scott." Ele estava cultivando a coragem de parar para escutar. É uma perspectiva completamente diferente, né? O pai não estava premiando uma vitória. Ele estava validando uma atitude de empatia. Estava encorajando o caráter do filho. E isso nos leva à quarta e última forma. As palavras de orientação. Essa é a que pode gerar mais conflito. Orientar, ensinar, corrigir. Exato. E o ponto central aqui é que toda criança está sendo orientada o tempo todo. Seja pelos pais, pela internet, pelos amigos. A questão não é se ela vai receber orientação, mas como. A crítica aqui é forte ao método negativo. Pensa na ironia dos pais que gritam com os filhos para ensiná-los a não gritar. Eles estão modelando exatamente o comportamento que querem extinguir. Exatamente. A orientação que expressa amor não é uma lista de nãos. É mais eficaz guiar a criança para objetivos positivos, apontar o caminho certo em vez de só sinalizar o errado. É fácil julgar, mas imagina o desespero às vezes, o que nos leva a essa armadilha de usar palavras de cobrança. O caso de Todd, um menino de 10 anos, ilustra isso de forma brutal. Os pais, Bill e Mary, o descreviam como apático, tentaram de tudo, esportes, deram um cachorro, nada parecia funcionar. E eles usavam muitas palavras, mas eram só de reclamação. Dá para sentir a frustração deles, né? Eles estavam tentando, mas com as ferramentas erradas. A grande virada foi quando eles tiveram contato com esses conceitos. Deu um estalo. A principal linguagem de amor de Todd era justamente palavras de afirmação. E a ficha que caiu foi dolorosa. Eles não só não estavam falando essa língua, como estavam comunicando o oposto. A condenação. Cada "você ainda não fez isso" era uma retirada do tanque emocional dele. Então eles estavam falando a linguagem errada, pior, o antônimo dela. É como tentar falar português com alguém gritando em russo. O que eles fizeram para mudar? Eles criaram um plano de 1 mês, uma imersão total. O objetivo era comunicar uma única mensagem. Nós nos importamos com você, nós te amamos. Foi uma reprogramação completa. Eles pararam de atrelar elogios a exigências. Em vez de "você é forte porque não joga futebol", passou a ser só "nossa, filho, como você tá forte". Ponto. Era uma afirmação do valor dele e não do potencial para agradá-los. E eles passaram a anotar as pequenas coisas, imagino. Exatamente. Começaram a praticar o flagrante positivo. Quando viam o Todd alimentando o cachorro, diziam: "Todd, isso é muito legal da sua parte. Você está cuidando bem do nosso cachorro." Eles mudaram o foco do que faltava para o que já estava lá. E o resultado? Foi transformador. A descrição é de que foi inacreditável a mudança. Ele se tornou um garoto mais positivo, mais interativo e a cereja do bolo. Algumas semanas depois, por iniciativa própria, ele pegou a luva de beisebol e foi jogar com os amigos. A motivação que os pais tanto tentaram forçar de fora para dentro finalmente floresceu de dentro para fora. A história de Todd é um alerta poderoso. Mostra que o silêncio, por mais doloroso que seja, pode ser menos prejudicial do que uma comunicação ativamente negativa. E esse impacto não se limita à infância, né? Há uma história no material que me deixou sem palavras, sobre uma professora de matemática.
Numa sexta-feira, ela deu aos alunos uma tarefa inusitada. Pediu que cada um escrevesse em uma folha o nome de todos os colegas e, ao lado de cada nome, a melhor característica daquela pessoa. Uma tarefa de matemática da alma, basicamente. Exatamente. No fim de semana, a professora compilou tudo. Na segunda, entregou a cada aluno uma lista pessoal com tudo que a classe inteira tinha dito sobre ele. A reação foi imediata. Murmúrios na sala, coisas como "eu nunca soube que significava tanto para alguém", mas a história não termina aí. Anos se passam. Um daqueles alunos, Mark Eklund, virou soldado e morreu em combate no Vietnã. Nossa, O peso da história muda completamente aqui. totalmente. A professora foi ao funeral. Muitos dos antigos colegas também estavam lá. E os pais de Mark se aproximaram dela. O pai disse: "Quero lhe mostrar uma coisa." Ele tirou a carteira do bolso, de dentro puxou um papel muito gasto, dobrado tantas vezes que as dobras estavam rasgadas, remendadas com fita adesiva. Ele desdobrou com cuidado e mostrou para ela. Era a lista. A lista de todas as coisas boas que os colegas viam em Mark. A mãe dele acrescentou: ele a guardou como um tesouro. É de arrepiar, porque naquele momento os outros colegas começaram a confessar. Um disse: "Eu ainda tenho, a minha tá na gaveta da escrivania." Outra colega: "A minha tá no meu álbum de casamento." Aquela simples folha de papel se tornou um artefato sagrado para eles. O que essa história ilustra de forma tão comovente é que o impacto de palavras de afirmação genuínas não é passageiro. Elas se tornam parte de quem a gente é, viram um recurso interno de força, um lembrete tangível do nosso valor. Fico pensando que a tangibilidade daquele papel, o fato de poder ser tocado, era parte da força dele. Era um amuleto contra a autocrítica. Sem dúvida. Aquele papel era a prova física de que ele era visto e valorizado. É a materialização do pertencimento. E isso nos leva à questão prática. Tá, tudo isso é lindo, mas e se não for natural para alguém? E se uma pessoa cresceu num ambiente onde essa linguagem era rara? Exato, vamos ser realistas. Se você não cresceu ouvindo isso, começar a falar assim pode parecer artificial, quase como ler um roteiro. Como é que se começa? A boa notícia é que é uma habilidade que pode ser aprendida. A análise sugere um ponto de partida crucial: lidar com o principal obstáculo, que é a raiva. A raiva muda o tom de voz, transforma a orientação em ataque. O primeiro passo é o autocontrole. Falar mais suavemente. Fazer pedidos em vez de dar ordens. A simples troca de "vá arrumar seu quarto agora" por "o quarto está precisando de uma arrumada. Você poderia fazer isso antes do jantar, por favor?" E existem ferramentas mais concretas para quem está realmente começando do zero? Sim, 3 são sugeridas. A primeira: mantenha um caderno de palavras de afirmação. Quando ouvir algo legal, anote, crie seu próprio repertório. A segunda: e eu confesso que pode parecer estranha, é praticar em frente ao espelho. Praticar no espelho soa um pouco esquisito, mas imagino que seja como ensaiar uma apresentação, para internalizar as palavras. É essa a lógica. E a terceira ferramenta é talvez a mais poderosa. Se você errar, se o seu padrão antigo vier à tona, peça perdão à criança. Diga: "Me desculpe. O jeito que eu falei com você foi desrespeitoso. Eu não deveria ter gritado. Você pode me perdoar?" Alguns diriam que isso tira a autoridade dos pais, que é um sinal de fraqueza. Mas é o oposto. Esse ato de humildade não diminui o respeito, ele constrói. Ele ensina que todos erram, que é importante assumir a responsabilidade. É uma demonstração de amor imensa, e a percepção das crianças sobre isso é cristalina. Sim, os depoimentos no material são muito diretos. Uma menina de 8 anos, a Mary, diz: "Amo minha mãe porque ela me diz que me ama. Acho que meu pai também me ama, mas ele nunca me diz isso." Para ela, a ausência da palavra cria dúvida. E tem o caso do John, de 10 anos, que passou por vários lares adotivos. Ele diz ter certeza de que seus pais adotivos atuais o amam. E o motivo que ele dá é fascinante. Ele diz: "Porque eles não berram nem gritam comigo. Eles me tratam como uma pessoa." Para ele, o amor se manifesta tanto na presença de palavras boas quanto na ausência das ruins. Ouvir é sentir.
Resumindo nossa conversa, fica claro que as palavras de afirmação são uma linguagem de amor vital e complexa. Vimos as facetas dela: afeto, elogio focado no esforço, encorajamento e orientação, e que a autenticidade por trás do que se diz é tudo. As histórias de Todd, que floresceu quando os pais mudaram de idioma, e de Mark Eklund, que levou as palavras dos amigos como um tesouro para a guerra, elas mostram que o impacto disso pode definir a trajetória emocional de uma vida inteira. Sem dúvida. E, ao analisar tudo isso, uma questão final emerge para mim. O foco do material é, compreensivelmente, em como os adultos devem usar essa linguagem com as crianças. Mas isso me faz pensar no efeito cascata. O que acontece quando uma criança, ao ter seu tanque emocional sempre cheio, se torna fluente nessa linguagem? Como uma criança que se sente segura e valorizada começa a usar palavras de afirmação e encorajamento de volta com os pais, com os irmãos, com os amigos. Talvez o maior poder dessa linguagem não seja só como ela transforma uma criança, mas como essa criança transformada passa a transformar todo o ambiente ao seu redor. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você continua acompanhando essa jornada e me ajuda a alcançar mais pessoas. Obrigada por estar aqui.